A violência ocupou boa parte do noticiário policial em 2023. Ataques a escolas, execuções em áreas nobres, ônibus incendiados, confrontos entre a polícia e o crime organizado. Aqui no Guarujá, litoral de São Paulo, após o assassinato de um PM, uma operação da polícia resultou em prisões e mortes. Também na Bahia, o assassinato de uma líder religiosa repercutiu em todo o país. Mãe Bernadette foi executada a tiros dentro de um quilombo na região metropolitana de Salvador. 3 suspeitos foram presos. No Rio Grande do Norte, uma série de ataques assustou a população. Os alvos eram prédios públicos, comércio e veículos. Foram pelo menos 300 atentados em 8 dias. Mais de 160 pessoas foram presas. No Rio de Janeiro, cenas de violência continuam abalando a imagem da cidade. Tiroteios, operações em comunidades, execuções. O Rio foi mais uma vez protagonista do noticiário policial. Aqui nesse quiosque na Barra da Tijuca, área nobre da cidade, a execução de 3 médicos virou manchete em todo o mundo. Uma das vítimas era irmão da deputada Sâmia Bonfim. As investigações apontaram que o crime foi um engano. O alvo era um miliciano parecido com um dos médicos mortos. Em janeiro, o desaparecimento do ator Jeff Machado movimentou a polícia do estado. O corpo só foi encontrado em maio. Bruno Rodrigues e Geander Vinícius foram denunciados pela morte do ator. Em outubro, depois da morte de um miliciano, uma série de ataques assustou os moradores da cidade. 35 ônibus foram incendiados. No Complexo da Penha, zona norte do Rio, 10 pessoas foram mortas durante uma operação das polícias civil e militar contra o tráfico de drogas. Em Paraty, no litoral sul do estado, Mingau, baixista do grupo Ultraje a Rigor, foi baleado na cabeça e sobreviveu. Dá outro. Eu te amo! Eu te amo! Eu vou chorar, pai! Paizinho, eu te amo! Eu te amo, tá? No final do ano, o governo decretou uma GLO, a garantia da lei e da ordem, nos portos e aeroportos para combater o tráfico de drogas e armas. Com a medida, militares das Forças Armadas podem agir nas áreas federais. 2023 foi o ano com o maior número de ataques a escolas no país. Em março, na zona sul de São Paulo, o alvo foi uma professora de 71 anos, morta por um aluno. O aluno deixou em casa uma carta escrita a lápis pedindo desculpas, principalmente à mãe e à avó, dizendo que estava muito triste, que sofria bullying na escola há muito tempo e que planejava esse ataque desde que tinha 11 anos. Em abril, 4 crianças morreram após um ataque em uma creche de Blumenau, Santa Catarina. Em junho, mais um atentado. Desta vez em Cambé, no Paraná. 2 estudantes mortos. Em outubro, 2 ataques, mais 2 alunos assassinados. Um em Poços de Caldas, Minas Gerais, e o outro na zona leste de São Paulo. Em São Paulo, o número de ameaças aumentou mais de 50%. Ataques também fora do país. Nos Estados Unidos, em janeiro, um tiroteio em massa na celebração do Ano Novo Chinês na Califórnia deixou 11 mortos. Em março, 6 pessoas morreram
em um atentado em uma escola em Nashville. Em outubro, no Maine, mais um ataque, 18 mortos. Violência também contra religiosos e políticos. No Equador, o candidato à presidência, Fernando Villavicencio, foi assassinado depois de um comício em Quito. No Paquistão, um ataque suicida islâmico em uma mesquita deixou pelo menos 100 mortos. Na saúde, boas notícias. Depois de 3 anos de pandemia de Covid, 2023 foi o primeiro sem máscaras, sem lockdown, sem o terror da doença. Em maio, a OMS decretou o fim da emergência de saúde pública de Covid-19 e a humanidade encarou o novo normal. Mas os números jamais serão esquecidos. No total, desde o início da pandemia, mais de 700 mil brasileiros morreram vítimas da Covid. A partir do próximo ano, a vacina contra a doença será obrigatória. A dose vai fazer parte do Programa Nacional de Imunizações, com prioridade para crianças de 6 meses a menores de 5 anos e grupos de risco. O desenvolvimento de uma vacina eficaz contra a Covid rendeu o Prêmio Nobel de Medicina aos pesquisadores Katalin Karikó e Drew Weissman. No mundo da TV, um susto. Com insuficiência cardíaca, o apresentador Fausto Silva entrou na fila de transplantes do SUS. Pela gravidade do caso, em menos de um mês, Faustão conseguiu um coração novo. Uma generosidade absurda e proporcionou que eu continuasse vivo. Daqui a pouco, depois do intervalo, 2 gigantes do futebol brasileiro conquistam títulos inéditos. O São Paulo na Copa do Brasil e o Flu na Libertadores. E ainda as despedidas do ano, os nomes que vão deixar saudade. A gente volta já. O Esporte 2023 teve muitos momentos de alegria e também de tristeza. O ano começou com a despedida de uma lenda do futebol. No dia 3 de janeiro, a cidade de Santos e o mundo davam adeus a Pelé. 5 dias antes, ainda no final de 2022, Pelé entrava definitivamente para a história. A violência também virou notícia no mundo da bola. Pelo menos 9 torcedores morreram em confrontos pelo Brasil. Em julho, Gabriela Anelli, torcedora do Palmeiras, foi atingida por estilhaços de garrafa nos arredores do Allianz Parque, em uma partida contra o Flamengo. Ela morreu dias depois. Em agosto, um ônibus com torcedores do Corinthians capotou na rodovia Fernão Dias. 7 corintianos morreram. Com a bola rolando, o futebol proporcionou muita emoção para os times campeões. No Morumbi, o tricolor paulista conquistou um troféu inédito e se tornou campeão de tudo. A final foi contra o Flamengo. No Morumbi lotado, o São Paulo bateu o time do Rio e conquistou a Copa do Brasil pela primeira vez. Na Sul-Americana, o Fortaleza foi longe. Eliminou os Gigantes e chegou à final da competição contra a LDU do Equador. Na decisão no Uruguai, ficou aquele gostinho de quase. Nos pênaltis, deu LDU.